O anime Naruto tem uma grande quantidade de personagens poderosos, mas quando a gente fala de poder, às vezes a gente pode estar falando de habilidades, inteligência ou simplesmente força bruta. Então bora listar alguns dos personagens com a maior força bruta em Naruto. Aqueles personagens que ninguém gostaria de levar um soco, ou de se lutar numa queda de braço. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, nesse vídeo você vai conhecer os personagens com a maior força bruta em Naruto. Uma galera tão forte que, se bobear, consegue derrubar montanhas só com um soco. Tá, talvez nem tanto, mas eles podem chegar perto disso. Mas sabe o que realmente é muito forte? O seu like que você vai deixar no vídeo. É sim, e mais forte que isso, a sua inscrição com o sininho ativado, pois fortalece o canal e me incentiva a trazer novos vídeos todas as semanas. Só vamos! Tsunade Senju. A Tsunade tem uma força descomunal, e ela se amplia ainda mais quando ela usa seu chakra, pois a Tsunade tem uma grande capacidade natural de liberar uma grande quantidade de chakra de dentro de si, coisa que geralmente ela usa para curar as feridas, ou os feridos. Por exemplo, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, a Tsunade foi gravemente ferida pelo Madara, e mesmo naquelas condições praticamente mortais, ela ainda assim conseguiu usar seu chakra para curar as feridas de vários outros ninjas, antes mesmo de curar a si própria. Mas ela não usa isso só para jutsus medicinais, pois a Tsunade tem a habilidade de direcionar uma certa quantidade de chakra para seus punhos, permitindo que ela desfira golpes físicos extremamente poderosos, fortes o bastante para levantar a gigante espada do Gamabunta. Fora isso, ela também tem o chamado Selo da Força de uma Centena em sua testa, que é um selo onde ela armazena chakra de uma forma proposital, e assim liberar quando for necessário. E ao liberar a quantidade de chakra armazenado nesse selo e usar o chakra para a força bruta, a Tsunade potencialmente se torna uma das ninjas mais fortes do anime. Mas calma lá, que a grande força da Tsunade não é 100% dependendo do seu chakra, já que o próprio Hashirama, o avô da Tsunade, já mencionou que a Tsunade era extremamente forte desde criancinha. Sakura Haruno. No início do anime, a Sakura era tudo menos forte. As habilidades em que ela se destacava durante o Naruto clássico era o controle de chakra que ela tinha e sua inteligência, já que ela conseguia identificar facilmente os jutsus usados contra ela e seus companheiros, e conseguia libertar a si mesmo ou o resto da equipe quando alguém usava genjutsu neles. O próprio Kakashi já falou que o estilo que ela mais se encaixaria seria especialização em genjutsu, mas sabemos que ela não seguiu essa linha. Ironicamente, galera, nunca vimos a Sakura usar genjutsu, já que depois de 2 anos sendo treinada pela Tsunade, ela se aprimorou foi no Taijutsu e no controle do chakra para ninjutsu médico, e assim aprendendo a usar o chakra nos punhos e nos pés para desferir golpes extremamente poderosos. Tão poderosos que o próprio Naruto se refere a ela como uma força monstruosa, e o Narutinho morria de medo de apanhar mais vezes para ela. Graças a isso, a Sakura consegue ter uma força física grande bastante para enfrentar, por exemplo, diversas marionetes de Sasori praticamente sozinha. E sem contar que, em Boruto, ela conseguiu bater de frente com Shin Uchiha, que é um usuário do Mangekyo Sharingan. Além disso, a Sakura também consegue usar o Selo da Força de uma Centena, conseguindo assim usar uma força descomunal, assim como sua mestra Tsunade, Choji Akimichi. O Choji, como praticamente qualquer membro do clã Akimichi, possui uma força física natural, e eles misturam essa força física com o chakra, e assim conseguindo desferir golpes muito poderosos. O clã Akimichi tem a habilidade de converter massa corporal em chakra, aumentando ainda mais a sua força. E quando usado junto de algum jutsu, o Choji fica extremamente forte. E graças aos seus jutsus, o Choji consegue aumentar membros do seu corpo para proporções gigantes. E mais pra frente, quando ele consegue dominar essa habilidade, ele próprio consegue ficar completamente gigante. Mas a força total do Choji é manifestada quando ele chega no seu modo borboleta, ou modo Wings, né, como vocês quiserem chamar, onde praticamente toda a sua massa corporal se transforma em chakra, resultando nele ficando magro, mas extremamente forte. Nesse modo, no anime, o Choji foi forte bastante para derrotar o Jiroku, que usava o selo da amaldiçoado nível 2. E no Shippuden ele mostrou a sua evolução em lutas contra o Kakuzu e também contra o Pain, mas provou realmente o seu valor durante a Quarta Grande Guerra Ninja, quando ele enfrentou e derrotou os ressuscitados Kakuzu e o Hiashi Hyuga. Jugo. O Jugo tem a habilidade natural do seu clã de usar o Senjutsu,
e realizar uma transformação Zenin, conseguindo atingir o modo Zenin naturalmente. Ou seja, galera, ele consegue absorver o chakra ao seu redor de uma forma natural, sem precisar se esforçar. Além disso, o Jugo também consegue transformar apenas partes de seu corpo. Em sua primeira aparição, ele transformava apenas um de seus braços, o que já era suficiente para ele fazer um bom estrago com sua força física. E mesmo não estando transformado, a força e outros atributos do Jugo já podem atingir níveis sobre-humanos, graças à sua manipulação de energia natural e também do uso do Senjutsu. Apesar da grande força que o Jugo consegue quando ele usa sua transformação, uma consequência disso é que ele tem um grande risco de perder a sua sanidade, partindo para cima dos seus próprios aliados no processo. Ele já tinha esse costume apenas com a sua transformação parcial, e quando ele finalmente fez a transformação completa para o modo Zenin, ele ficou extremamente forte e rápido, a ponto de peitar o quarto Raikage. Mas em compensação, ele ficou completamente incontrolável, ou seja, ele perdeu a sanidade mental dele. Rock Lee. O Rock Lee é 100% focado em Taijutsu, então é de se esperar que ele tenha uma boa dose de força bruta no seu estilo de luta. Lógico que junto de uma boa técnica. E por ele não ter nenhuma habilidade e ser uma verdadeira negação no uso do ninjutsu ou do genjutsu, ele teve que dar tudo de si para ser simplesmente excelente no taijutsu. E para isso, ele condicionou seu corpo e sua mente de uma maneira extrema. Em Naruto clássico, o Rock Lee já era forte bastante para derrotar o Sasuke, que mesmo naquela época já era considerado um prodígio. Ele também conseguiu provar o seu valor na luta épica contra o Gaara, e também deu um belo trabalho para o Kimimaro. Em um filler do anime, o Lee ainda conseguiu derrotar um mestre do taijutsu chamado Shen. E ainda na época do Shippuden, o Lee já aprendeu a liberar os 7 dos 8 portões internos. E na época de Boruto, muito provável que ele já consegue usar os 8 portões internos, ficando talvez tão forte quanto seu mestre, o Gai Sensei. Se naturalmente o Lee já era bastante forte, ao abrir os portões de chakra, ele fica extremamente forte. Isso pode tornar o Lee um dos lutadores com maior força bruta de Konoha, se não o maior. Quarto Raikage. O quarto Raikage é com certeza um dos ninjas mais poderosos da sua geração. A sua força natural se fortalece ainda mais usando seu chakra. E pra ficar ainda mais interessante, galera, o quarto Raikage desenvolveu uma habilidade de combinar elementos de ninjutsu e taijutsu. E ele faz isso ao mesmo tempo, formando assim o Nin Taijutsu. Usando o Nin Taijutsu junto do seu elemento, o trovão, o quarto Raikage consegue poder suficiente para derrotar o Jugo no modo Zenin. E é dito também que ele tem uma força comparável à de uma Biju. Isso sim que é ser forte, hein? Inclusive o quarto Raikage, usando apenas um braço, conseguiu feitos como danificar um dos chifres da Gyuki e quebrar a defesa do Susanoo, que é o jutsu absoluto do clã Uchiha. Ele só foi perder um dos seus braços porque ele foi atingido pelo Amaterasu do Sasuke, forçando o Raikage a decidir amputar o próprio braço. Mas mesmo sem braço, o quarto Raikage continua forte pra caramba, e sendo um dos ninjas mais poderosos da Aliança Shinobi. E galera, vale ser citado um dos fillers, onde o quarto Raikage disputa uma queda de braço contra a Tsunade. E até certo ponto a Tsunade estava ganhando, mas o quarto Raikage conseguiu usar uma técnica que ele foi tão rápido que venceu ela no último instante. Terceiro Raikage. Esse aqui é simplesmente considerado o maior Raikage de todos os tempos. O terceiro Raikage é pai do quarto Raikage e é muito mais poderoso que o seu próprio filho. As habilidades do Taijutsu e a força desse cara são imensas. Tanto é que ele conseguiu enfrentar o exército de 10.000 Shinobis. E além disso, ele conseguiu enfrentar a Gyuki no mano a mano. Isso sim que é ser forte, hein? Fora que ele é extremamente resistente, sendo chamado por vários ninjas como um escudo humano, já que ele consegue receber inúmeros golpes e sair ileso. E prova disso é que a única cicatriz que o Raikage tem foi causada por ele mesmo, pelo próprio ninjutsu dele. E nem preciso falar que quando ele voltou na quarta grande guerra ninja, ele deu um belo trabalho, né? Maito Gai. O Gai é um especialista em taijutsu, e por si só já tem uma grande força física. Ele raramente é visto usando ninjutsu ou genjutsu, apesar dele ser perfeitamente capaz de usar, só que ele não é tão bom assim nisso, né? E como o foco dele é o taijutsu, o Gai obviamente possui um grande preparo físico, e sua grande força é resultado de um intenso treinamento. Mas ele conseguiu o seu destaque que merecia durante a quarta grande guerra ninja, quando ele decidiu liberar todos os 8 portões internos de chakra, atingindo o seu ápice de poder. E ao liberar os 8 portões, o Gai conseguiu uma força tão descomunal que ele conseguiu superar o Madara Uchiha, que nessa ocasião estava como Jinchuriki da Jubi.
ou seja, o Madara era o ninja mais poderoso do mundo. E esse fato é comentado pelo próprio Madara, que admite que o Gai superou em nível de força ele. Mas o maior problema é que ao liberar os 8 portões internos, o chakra usado consome a força vital do Gai, e ele estaria destinado a morrer. Isso só não acontece graças ao Naruto, que naquela altura do campeonato, conseguiu usar o chakra do sábio dos 6 caminhos e usou suas novas habilidades para salvar o Gai. E o Gai nunca mais liberou os 8 portões depois disso. Mas se não fosse um movimento tão mortal, com certeza ele seria um dos ninjas mais fortes e com maior força bruta em Boruto. Mas com certeza ele merece lugar nessa lista. Naruto Uzumaki. Em Boruto, o Naruto já é conhecido como o ninja mais forte da sua geração. E isso não é à toa. Ao longo de toda a sua história, desde o anime Naruto clássico até em Boruto, o Naruto foi crescendo em habilidade e força. E mesmo quando ainda era um novato, o Naruto conseguiu o feito de derrotar o próprio Neji e também o Gaara durante o exame Chunin. Além também de ter derrotado membros poderosos da Akatsuki, como o Kakuzu e o Pain. No início, o Naruto também contava com ocasionais boosts de força graças ao chakra da Kyuubi. Quando ele era envolvido com o chakra da Kyuubi, a sua força se elevava a níveis monstruosos e ficava mais forte a cada cauda que se manifestava. Em compensação, como na época ele ainda não controlava o chakra, ele ficava irracional e se tornava uma ameaça para todos os amigos. Em paralelo, ele aprende o modo Zenin, ficando extremamente forte a ponto de conseguir derrotar o Pain numa luta mano a mano. Já na quarta grande garra ninja, o boost definitivo do Naruto veio quando ele finalmente se tornou capaz de usar o chakra da Kyuubi e ainda conseguiu o poder do sábio dos 6 caminhos. Isso deu uma força descomunal ao Naruto, a ponto dele ser capaz de enfrentar seres como o Madara Uchiha no modo Jinchuriki da Kyuubi, e também a própria Kaguya. No filme The Last, o Naruto enfrentou o Toneri Otsutsuki no modo Tenseigan, e ele derrotou o Toneri desferindo um soco tão forte que abolou a própria lua. E galera, esse foi um dos socos mais épicos de todos. Já em Boruto, o Naruto chegou no que provavelmente é o seu ápice de força, onde ele conseguiu o modo Baryo na luta contra o Ishiki Otsutsuki, o que infelizmente resultou no sacrifício da Kurama. Mas de qualquer forma, o Naruto é de longe um dos mais fortes, se não o mais forte em força bruta do anime. Claro que tem outros personagens que poderiam estar na lista, então comenta aí quem você achou que faltou, e quem sabe não rola uma parte 2. Com mais força que eles, só o seu like. Então aproveite, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Na tela está passando 2 vídeos super interessantes. Inclusive um deles é os ninjas mais rápidos em Naruto e Boruto. Confere esse vídeo que tá completinho. Valeu por assistir, beijos, fui!